Eu não sei se tem uma leitura de que o Estado está mais violento, as formas de violência contra a greve estão eu não sei qual que é a leitura que você faz, mas se pudesse, exemplificar um pouco, contar um pouco essa história de como tem sido a repressão no último tempo, acho que ajuda a gente a dimensionar o problema. Olha, Thiago, eu não tenho números hoje. Teve uma. Acho que até 2022 eu tinha números sobre isso. Isso não é de agora, né? A criminalização, através da estrutura do Estado, em todo tipo de greve, aumentou e muito, e não só no Brasil, tá? A interferência no conflito capital do patrão, setores que tentam interferir na disputa entre patrão e empregado, patrão e trabalhador, ela aumentou em muitos lugares. E aqui no Brasil, sobremaneira. Sobremaneira. O judiciário brasileiro ele tenta interferir em tudo, né? Você vê que ele tenta interferir nas leis que o próprio Congresso aprova, ele discute se é constitucional ou não, se pode ou não pode valer a lei. Ele tem hoje uma forma, disputa o centro político, né? Quando nós deveríamos ter os três poderes com, né, separados, né, para quem está ouvindo, é uma palavra mais simples, né? O legislativo, o executivo e o judiciário. O judiciário hoje se arvora de um superpoder de tentar subjugar os outros poderes. E aí, quando você tem esse conflito, uma greve, ele vem e vem com toda força, né, para cima das categorias e dos trabalhadores. E não importa se você está cumprindo lei de greve ou não está cumprindo, eles sempre acabam justificando uma decisão, afinal de contas, né, eles são o poder que julga, né, e tentam chamar para eles como se eles tivessem, né, poder de determinar a, a correlação de forças estabelecida. Que uma greve também ela tem a sua correlação de forças colocada, não é que, tipo, se o judiciário não intervir, nunca vai acabar a greve. Não, ela vai acabar uma hora ou outra, até porque o sindicato ele não é um instrumento que luta por um programa revolucionário, ele luta por pautas, na minha acepção, de reformas, né, para melhorar as condições de trabalho, para melhorar a estrutura do serviço público, para melhorar o salário dos trabalhadores. Ele não está na pauta dele a superação do Estado capitalista. Não é papel do sindicato numa greve, não é isso. Acho que tem concepções e correntes que defendem isso. Eu falando da concepção que eu defendo. E a greve vai ter uma correlação de força em determinado momento, a partir das respostas, os trabalhadores encerram ela ou não. Então, o judiciário ele vem para isso. Mas tem mais. A repressão, ó, ela acontece de várias maneiras também, né? E o judiciário silencia também. Vou falar de uma particularidade de uma dessas greves que a gente teve. Os caras foram lá e jogaram uma bomba na minha casa. Eu fui investigado dentro do inquérito policial como chefe de uma organização criminosa. Esse era o alvo do inquérito. O que que fazia esse chefe dessa poderosa organização criminosa? Greve, os trabalhadores. Essa era a organização criminosa que eu chefiava, né? Porque a greve tinha piquete, porque a greve tinha isso, porque a greve trancava a rua, porque a greve causava desordem na cidade, porque a greve isso era uma organização que promovia o caos em Florianópolis de maneira articulada, planejada. Eu era chefe dessa organização. E quando tacaram a bomba na minha casa, na mesma greve, que eu era investigado por isso, nem o judiciário, nem a polícia, ninguém investigou nada. Não aconteceu nada, felizmente, nem comigo, nem com a minha família. Até porque naquele momento eu nem tava, eu tava num piquete, tava fora. E aí? Uhum. Pra quem tá servindo O esse que, sistema. é, a que serve, né? E fui lá, falei. Depois falei, tá, e aí? Vocês não vão fazer nada? Ninguém, o juiz lá julgando a greve, tá? Tô falando o seguinte, aconteceu isso, Olha, eu não, né, não tenho histórico de conflito na minha vida, né? Onde eu moro, não tenho nada, nunca fiz nada. Por que que jogariam uma bomba na minha casa? Só pelo fato de estar em greve, né? Era a greve estava acontecendo, incomodou algum setor econômico ou alguém, foi lá e jogou. Não tem outra explicação, na minha opinião, né? Na minha suspeita, tem relação com a greve. Não, tal, foi e ficou por isso. Então, nunca foi levado adiante, assim, não, uma investigação, não, a nada. investigação morreu ali e ficou por ali. Não teve, Uhum. né? Ninguém descobriu quem foi e ficou por isso.
Então, assim, para que serve o sistema judiciário em determinados momentos? Porque eu tenho certeza que se algum trabalhador tivesse, ou qualquer pessoa fizesse qualquer coisa de fato numa greve nossa, chegasse agora lá segunda-feira e ameaçasse, é um escândalo, e mandar prender, e mandar isso, tudo, tava, Terroristas, já ia é, estar. o rigor da lei ia ser implacável, né? Uhum. Então, é isso que a gente vê, para que que serve? Hoje, o interdito proibitório, né, falando no aspecto legal, também foi uma coisa muito difícil, né? Porque nessas decisões também vem o interdito proibitório. O que Então, que é o o. interdito proibitório é o que pa- proíbe, né, os trabalhadores em greve de se aproximar a partir de uma distância que eles determinam, normalmente 500 metros, às vezes até 1 quilômetro, dos ambientes dos locais de trabalho. Então também você vai lá e entra em greve. Aí você não aí vem o juiz e diz assim, ó, você não pode chegar a 500 metros do local de trabalho. Como é que você vai falar com o trabalhador, passar informação sobre o que está acontecendo na greve se você não pode chegar, tipo, ele te impede de falar com o trabalhador. Essa é outra forma também que a justiça tem agido desde os anos 90, né? Começou nos anos 90 e que vem cada vez mais que estrangula, né? O impede as ações do movimento. Então vai lá, você não pode chegar perto, você tem multa, você tem isso. Então o direito de greve, de fato, hoje ele é exercido como era no início, lá em 1917, quando a gente teve a primeira greve geral no Brasil. E é isso que os sindicatos ainda, algumas direções não entenderam. Não tem lei que vai garantir. Porque as que tem, que era para garantir, eles ignoram. Nós só vamos conseguir exercer nosso direito de greve enfrentando, né? É, Enfrentando tu eles. chegou na conclusão de algo que eu também estava pensando, né? Parece que a gente quase que tá voltando àquele ponto inicial, porque para quem nos escuta talvez sabe, ou não, não sei, mas a greve, ela nasce sendo ilegal. Na verdade, a gente demorou muito tempo, ó, teve que ter muita luta de greve, muita luta sindical, por o Estado reconhecer. E o próprio Estado reconhecer já é uma forma também de desarticulação, ela não tem uma vantagem em si mesma, né? Tem todo um debate no campo do direito, da filosofia do direito, do Pachucanes, etc., de como isso é bom e ruim ao mesmo tempo, né? Porque é um reconhecimento bom. Então, no começo, você tá lá lutando e o capital tá falando, olha, cara, isso tudo que você tá fazendo é ilegal, a gente vai usar o máximo da repressão possível. Em um segundo momento tem, parece que alguns elementos, não, tá, pode fazer, mas só se fizer assim, assado, etc. E parece que hoje, por isso que eu tinha te colocado essa questão, parece que hoje que a gente tá entrando nesse cenário de deterioração. Agora, não pode fazer greve de nenhum tipo, tem todos os mecanismos de coerção possível que a gente consiga imaginar. Não sei, É, parece que estamos entrando em cenário mais catastrófico mesmo, né? Que a luta, que a mobilização em greve, ela tem que ser uma luta combatível, né? Você deu vários exemplos, eu poderia citar um exemplo, de novo, colocando para as lutas estaduais, que foi a última greve que a gente teve dos trabalhadores da educação no estado, e o governo foi lá e fez as demissões. E, pô, e as demissões de grevistas assim, é factual. Uma criança que já sabe ler consegue ver que aquilo é anticonstitucional, é inconstitucional. Mas a gente não tinha dúvidas que a Justiça de Santa Catarina ia permitir que o governo continuasse fazendo as demissões. Até saiu uma liminar, etc., mas a gente sabia que ia cair em pouco tempo. Então, assim, me- tá no papel da lei, tá no direito, tá na Constituição, na legislação, isso não garante nada. Em última instância, precisa ter uma boa correlação de força. É isso que vai garantir a correlação de forças pro nosso lado. Se não tivesse correlação de força, não dá para acreditar na boa vontade de um juiz que ganha 100, 120 mil, que está totalmente vinculado a outra realidade, a outro setor econômico, a outra sociedade, a outra classe, né? o que eu falo sempre, assim, greve não tem receita, né? Ela tem uma pauta, que é o que os trabalhadores votam e que é por aquilo que eles vão se mobilizar, mas ela não tem uma receita. Ela tem duas coisas que precisa ser sempre preservada. Bom, primeiro, ela começa, cada dia é um dia de greve, então ela começa, a gente não tem uma fórmula que ela vai ser sempre igual, as coisas vão se desenvolvendo, as disputas, as dinâmicas, e um dia pode ser completamente diferente do outro. E o que determina se a gente vai manter o emprego, seja na iniciativa privada, seja na esfera pública. O que vai garantir emprego, vai garantir que o trabalhador não seja descontado, que ele não seja punido numa greve, é a força da greve. Se você tiver greve forte, se você tiver trabalhador mobilizado, né, enfrentando o patrão, você consegue negociar condições onde você encerra o movimento sem ser punido.
Vocês têm experiência nesse sentido? Já fiz greve com 700 demitidos quando eu era presidente. A mulher do trabalhador chegou pra mim, enfiou o dedo na minha cara e falou: meu marido foi demitido por causa dessa greve que tu inventou aí. Eu falei: eu não inventei nada, eu só dirijo a assembleia. Ele tá na greve porque ele concorda com a pauta, né? Lógico, assim, estou falando aqui de maneira mais tranquila, mas lógico que aflige, né? Claro, imagina a companheira, 700 trabalhadores é a muita coisa. trabalhadora preocupada, né? Imagina aí, o cara tá demitido e agora? A família, a vida, as condições econômicas. Eu conversei com ela, expliquei, enfim, falei: não, vamos resolver isso. Nós vamos resolver mantendo a greve. Ela: como assim? Eu falei: é a correlação de força. Agora a gente vai ter que manter essa greve e aumentar essa greve. Nós vamos precisar de todo mundo. E depois revogou as demissões, ninguém foi demitido. Acabou que ninguém foi demitido. Mas não foi porque o juiz decidiu ou porque alguém falou. É porque, bom, chegamos numa resposta política para o que a gente tinha. E é o seguinte: todos readmitidos, senão não acaba. Né? E tinha força para isso, que é a correlação de força também. Se tivesse 50 pessoas em greve, os 700 iam ser demitidos e os outros 50 Ainda ia tomar. também junto, 750 demitidos, não só 700. É uma disputa, conflito capital-trabalho, nós só temos uma arma, nosso número. Essa é a Uhum. nossa arma, nosso número, a quantidade. E aí, camarada, gostou desse corte? Quer ver o Prelúdio chegar cada vez mais longe? Então junte-se a nós. O Prelúdio é um podcast socialista e revolucionário, construído de forma independente e autofinanciada para analisar a realidade da conjuntura brasileira e contribuir com a luta da nossa classe. Com o seu apoio, conseguimos crescer cada vez mais. Há duas formas de fazer isso. Uma é se tornando membro da escola, da IFOP Vânia Bambirra, por apenas R$10 por mês, e a outra é fazendo uma doação de um valor pontual que for possível para você. As duas formas nos ajudam bastante, então não deixe de contribuir se for possível. Além disso, você também nos ajuda se inscrevendo nesse canal, curtindo e compartilhando os nossos materiais para chegar cada vez mais longe. É isso. Até uma próxima. Tchau, tchau.